Salve, salve, galera. Estamos começando mais um Papo Canibal da temporada. Esse é o último Papo Canibal dos 5 programas e eu tenho a felicidade de trazer 2 pessoas que eu admiro muito, que são do Alto Zé do Pinho. Falei e vou repetir, não existe presente, não existe futuro sem um passado, e a gente tem um passado muito positivo no Alto Zé do Pinho. E essas 2 figuras que estão aqui representam muito, tenho muito orgulho de trazer eles aqui. Marcos Simão e Dr. Rui Correia. Doutor Rui Correia. Tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo? Tudo massa. Você sabe meu nome, não? Pode falar. Sabe meu nome, não? Rui Correia. Eu só sei. Evandro Correia de Souza. E todo mundo chama de Rui. É Rui. Por que, Rui? Porque quando eu era pequeno eu tinha a cabeça grande, é maior do que essa aqui. Não. Aí começaram a me chamar de Rui Barbosa. Rui Barbosa. Porque ele era pequeno e tinha cabeção, né? E ele era sabido. Aí esqueceram o Evandro. Esqueceram o Evandro. Evandro só no quartel. Puta, que massa, bicho. Igual, eu tô quase por aí, viu? Nem minha família me chama mais de Marconi. Todo Teve mundo uns me chama 3 de Canibal. caras fez no quartel procurar Rui. Queria falar com o Cabo Rui. Aí o cara disse, tem esse Cabo Rui aqui não. É, ele é filho de Dona Pinça, lá do Zé do Pinho. Pode crer. Aí. Não, aí eu passei e vi, né? Oxe, tá por aqui. Rapaz, procurei tanto tempo aí, ninguém sabia que era tudo. Meu nome aqui é Evandro, né? E Marcos Simão é Marcos Simão? Não. Marcos Antônio, meu filho. E o Simão, vem de onde? Vem de meu pai, porque é me chamava de Simãozinho. Eu fui crescendo, sabe? Aí esqueceram o dengo e colocaram Simão. Alto Zé do Pinho é isso, velho. Rapaz, eu costumo dizer que o Alto Zé do Pinho é o berço da civilização, não sabe? O Alto Zé do Pinho, ele é muito aconchegante e receptivo. Receptivo. Nós temos ali um celeiro de cultura, as pessoas. Agora, nós temos uma coisa que nós estamos perdendo valores e não temos peça de reposição. Muitas coisas no Alto Zé do Pinho estão saindo do ar e não tem peça de reposição. Como começa o Alto Zé do Pinho para vocês? Na época de vocês, como começa o Alto Zé do Pinho? O que é que tinha ali? O Alto Zé do Pinho, ele é um lugar que ele cativa, não sabe? Eu mesmo sou barrista, não sabe? Eu sou muito barrista. Eu gosto muito. Mesmo, eu não gosto que ninguém fale do Alto Zé do Pinho, sabe? Que tem pessoas lá que saíram agora quer votar e não tem condições de votar. Não tem vontade, porque ali tudo a gente tem. Tudo tem. Não é preciso estar de ordem, não está nada. Você nasceu e criado lá? Eu sou barrista, eu sou nativo. O umbigo está lá. Ele está lá. Então, eu saio, quando estou viajando agora, mas quando eu venho pela parada por aqui, pelo norte, que chega ali em Paulista, eu me sinto, sabe, eu digo, estou chegando em casa, estou chegando na civilização, não sabe? Porque eu ando e não vejo um lugar igual o Alto Zé do Pinho. Agora já foi melhor, né? Agora já teve, ele já foi mais social, né, Evandro? Ele já foi mais social. Muito mais social. Que época é isso, essa época do mais social? Que época? Porque as pessoas gostavam, Canibal, de meio social, cultural. Pronto, eu vou dar um exemplo. Tinha o Bom Sucesso, o Manguba, o Pinheirense, e tinha o Bolinho. Esses eram clubes e era um time de futebol também. Era um time de futebol. Tinha o Confiança, perto do Maracatu, Estrela da Tarde. Isso aí prendia, a gente ficava tudo ali. E tem uma coisa, ali tinha o Bar de Maria do Bar. Quando dava meio-dia, ia encostando os carros de entrega da CRIP, Cruz, Fraterno Vita, o carro da Brasil Gás, Ultra Gás. Pra quê? Para pegar o tempero de Maria do Bar. Maria do Bar era onde ali? Ali onde é agora fica o mercadinho, onde é o mercado. Ali é o tradicional Maria do Bar, 350 o número, né? Então, o pessoal da vila, tudo ali, naquela lojinha ali, a turma vinha comprar tudo ali, havia mente, ciro, pinico, peão, tudo ali naquela lojinha, né? Agulha, pro Alto Zé do Pinho, comprar linha, Alto Zé do Pinho, tecido, qualquer tipo de aviamento,
né? Ia para lá, para aquela lojinha ali, a lojinha de Sinó, né, Rony? Que aquela lojinha ali era de um pastor Benevides, que era da Avenida Norte. Ali, naquela igreja ali agora, aquela Benevides tem 100 anos. E a gente era muito feliz, tinha o bar de João Ferrari, Manita, Maria. Agora, Canibal, tinha uma coisa pra gente, no caso que eu bebia, sabe? Tinha uma barraca pra cada bêbado, sabe? Maria do Bar. Tem muita sopa de Maria do Bar. Ô Rui, naquela época lá, fala um pouco para as pessoas, quem era Dona Pinça? Dona Pinça era minha mãe. Sim, mas... Guerreira. Quando meu pai morreu, ficou 9 filhos. O mais velho era João Correia, com 21 anos. E ela sozinha tomou conta de tudo. E nenhum depois que não presta, né? Pode crer. Tudo. Aquela parte ali do Colégio das Freiras, da quadra, tudo vocês chegaram junto ali para construir? A irmã Denise, o meu clube de jovens. O meu, porque eu era o presidente, né? Mas fez aquela quadra ali, um sacrifício danado. Era um grupo unido, 100 jovens. Esse grupo de jovens fazia o quê? Todo mundo estava nesse grupo? Tudo. Não, só tudo na jovens, comunidade, tudo na comunidade, tudo para a comunidade. Agora era só jovens associados, né? E para ser sócio era um rigor, meu Deus. A irmã Denise não queria todo mundo. Ah, tá. Agora ela educava mesmo. E como é que chega o Meu Bairro é Maior lá no Alto do Pino? Meu Bairro é Maior foi Zuca Show. Criador. Foi Zuca Show que chamou a gente. O programa aí, Meu Bairro é Maior, com vários bairros. E eu queria inscrever vocês. Aí viu, deixa eu falar com minha turma aí. Aí falou comigo, falou com o Reginaldo, Marconi Rosa, Arnaldo Coloral. Juntou tudinho aí. Bora. Aí foi. No peito da raça. Mas o povo aderiu a gente. Mais fácil. Acho que daquela época para a época de hoje, o que é que vocês veem assim, de diferença do povo do Alto do Pino? Falta mais amor próprio pelo lugar, né? Naquela época tinha mais. Mais abnegação, não tem, não sabe? Não tem mais, não. Naquela época tinha mais, né? Ali o respeito era grande. O amor ao próximo. O amor ao próximo. Ali acontecia uma coisa, a gente fazia uma vaquinha para a pessoa, corria, ninguém dizia. Hoje não tem. Antigamente era assim, morria uma pessoa conhecida, a gente saía com a rifa na mão, dava o dinheiro e a gente fazia o inteiro. O bairro maior. E se entregava uns envelopezinhos, todo mundo colaborava. Sabe? E o chefe era seu Biguara. E o chefe era seu Bill. Vocês tinham... A credibilidade que ele tinha era muito. Eu me lembro de um projeto de vocês, era Amigos do Alto Zé do Pino. Cara, aquilo ali era fenomenal. Fenomenal. Fala um pouco, fala como era o que era o Amigo do Alto Zé do Pino. Porque aquilo... Só que eu me lembro das oratórias das pessoas que iam falar, né? Seu Bill Guarda... Rui, cara, vocês. Eu me arrepiava vocês falando. Porque ali o diretório, a primeira casa política de Casa Amarela, para quem não sabe, foi o diretório. Primeira casa política de Casa Amarela foi o diretório. Depois passou para Centro Social do Alto do Pino. Aí tinha tudo. A gente via ali chegar. Os profissionalizantes, escola, tudo. Chega ali, fim de no festa, vi aqueles senhores como Antônio Omar, vinha com isso tudo palitosado, assim, as mulheres com aqueles pratos na mesa, sabe? E ficava olhando. Aí aquilo você vai guardando para você com vontade de fazer quando ficar grande. Pode crer. E o encontro de gerações, a tendência era procurar reunir e valorizar os nossos valores onde eles estavam. Né? Para você ver como é que fazia, né, Rui? Enquanto gerações, a gente ia em todo canto. Ia buscar em todo canto. Um bocado arrependido. E a gente fazia ali com muito brilho e ficou. Agora nós não temos mais espaço para. Sem patrocínio. Não tinha patrocínio. Como é que chega o futebol no Alto do Pino? Porque eu sei que o Bom Sucesso jogou a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Aí eu fiquei pensando, cara, será que tem tanto boleiro assim dentro da comunidade? Mas o clube mais querido do Alto era o Manguba. O mais querido era o Manguba.
mais popular, mais tudo. E o Bom Sucesso chega na frente do Manguba? Não, o Bom Sucesso era muito elitizado. Entendi. Teve uma época que só entrava moça. Sério, cara? Caraca, velho. Mãe solteira não entrava, só entrava moça. Isso era que ano, Rui? Os anos 70. Década de 70. Quem, na cabeça, na mente de vocês, a gente somos apaixonados por futebol, não tem como. Quem eram os melhores jogadores da nossa do Pio naquela época? Dos esperadeiros bons, Dinha não vestia nem a roupa. Não? Nem Aruá? Dinha, Maruá, Mangaba. Agora, Dinha eu gosto dele porque ele me lembra. Eu lembro dele todo dia. Os caras, o atacante perdeu um gol de Dinha. Já sabia. Já sabia. Quando o zagueiro falha que o time faz o gol de Mangaba. Me falavam que tem uns caras lá do alto que já jogavam tanto no Manguba quanto no Bom Sucesso, que saíram jogando em clube profissional aí. Foi pro Vasco. Paraíba foi um deles. Paraíba jogou no Santa Cruz, no São Paulo, e jogou no América do México. Paraíba, pra quem não. Portugal. Ele tinha um apelidozinho. Era o Canhão do Arruda. Canhão do Arruda. Morou no Alto Zé do Pinho. Muita alegria. Aí depois ele foi para aquele negócio do aeroporto. Aconteceu esse lance lá do. Era pro outro, mas caiu nele. Aí perdeu a perna. A gente fez um mutirão. Mais de 100 pessoas para doar sangue para ele. Foi. Lá no alto. Ele já morava no IPSEP. Aí o guarda juntou a turma, botou um microfone lá. Quem quiser doar sangue para Paraíba, aí saía as Kombi, caminhão. Aí para a restauração, doar sangue para ele. Essa movimentação que vocês faziam social era muito forte lá dentro, né? Quando vocês se metiam para fazer, conseguiam alcançar o objetivo. Marcos Simão falou uma coisa que eu fiquei muito pensativo nisso, que realmente, né, hoje em dia não é mais assim, né? Não. Infelizmente, a gente fazer alguma história para alguém na comunidade é muito difícil. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu falei agora há pouco que não temos peça de reposição. Sim. Come-rama era o galo de Casa Amarela, né? De Casa Amarela. Come-rama era. E cadê? O come-rama parou, não tem. Agora é engraçado que as pessoas dizem, os comentários, aqui ninguém faz nada, mas quando a gente convida, sabe? Para fazer, eles fogem. Diz que não pode, que o filho vai para a faculdade, tem uma doença, tem outra. É isso. Tem uma coisa assim que eu gosto do Alto Zé do Pinho, que eu acho muito, muito legal e muito positiva para outras comunidades, é essa coisa que vocês falaram de abraçar, né, quem vem de fora. Isso sempre aconteceu. Não, sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Eu tiro isso por baixista do Ave Sangria, Almir, e ele dizia que ia muito no Alto Zé do Pinho, ia muito pro Bom Sucesso, pra Manguba. Ele disse que quando eu comecei a tocar, não foi tocando no Bom Sucesso, eu tocava na Manguba, aqui nessa rua, que foi na minha casa, nessa rua aqui tinha um clube. E a gente tocava nessa rua aqui. Eu vinha de lá, ele morava na Praça do Trabalho. Morava não, ainda mora na Praça do Trabalho. Eu digo, cara, essa empatia com o Alto Zé do Pinho é de muitos anos. Olha, ali o Alto Santa Isabel, o pessoal do Corpo do Tiro, Vasco da Gama já tinha um 13, né? Tinha um 13, mas dia de sábado e domingo, principalmente no sábado, Manguba, Associação Atlética da Manguba do Alto José do Pinho. O Manguba tinha um elenco feminino, né, Rui? Tem um elenco feminino, se tinha futebol também, com muitos craques. Esse elenco feminino era o quê? Era o elenco feminino, desculpa. O elenco feminino, né? É que fazia alegria, ia pro jogo, sabe? Ia pro jogo, aí que levava as meninas, né? Era formada por Bibi e outras meninas que eu não me lembro. Que gostavam mesmo. Tem umas coisas que eu fico imaginando, que eu me lembro que o Alto Zé do Pinho muito nas páginas policiais, falando muito das páginas policiais, e de repente surgiram um movimento cultural muito forte assim de bandas lá do Alto, e começaram a mostrar um outro lado do Alto Zé do Pinho, que sempre teve, né? Um lado que apareceu agora. Descobriu, né? E uma coisa que eu fico só pensando é que, tipo, quando você tem uma mídia sensacionalista que só mostra a coisa ruim,
parece que a comunidade meio que se deprime, né? Vai meio que para trás. Mora onde? Mora em Casa Amarela. Não mora em Casa Amarela. De repente, quando a turma descobriu que realmente tem uma efervescência cultural muito forte e que tem muita gente fazendo coisas positivas na Aldeia do Pinho, as pessoas começaram a dizer que moravam na Aldeia do Pinho e até mesmo como você falou, assim, querem voltar e não conseguem. O Aldeia do Pinho, nós tínhamos ali um conjunto por nome Ases do Pinho. Ases do Pinho? Ases do Pinho, ele era capitanizado por Antônio da Manola. Isso era que época? Era 60, 70. Era. E Domingo Apolinário da Silva era cantor e compositor, principalmente para político. Ele que fazia os jingles do Clóvis. Queremos Clóvis porque sempre esteve aqui. Queremos Clóvis porque nunca nos deixou. Clóvis Correia da Oliveira. É Domingo, sabe? E o conjunto Ases do Pinho estava lá. E o conjunto Ases do Pinho, ele sempre estava presente nos batizados. Alegrava também o pastorio de Maria do Bar, né? E qualquer aniversário, lá está o conjunto Ases do Pinho, e tinha um músico que vinha aqui. Ele não era permanente, oficial, mas ele sempre era um Luiz da Sanfona. Luiz da Sanfona. E aquilo, mas na verdade... Eram todos do alto? Todos do alto. Não, Antônio, o Luiz era do Alto da Serrinha, mas os outros era tudo. Porque Domingo Apolinário nasceu na Rua 8, mas foi se radicalizar no Morro da Conceição, mas só vivia no alto, né, Rui? Só vivia no alto. Então, bem, mas para falar a verdade, quem tirou o nome do Aldeia do Pinho da Hernésia e do ostracismo, levando além das fronteiras, foi o Devoto. O Devoto, quando chegou, aí tirou o nome, levou além das fronteiras. Aí teve aquela criação de bandas, como o Apoés, que hoje nós temos Apoés, né, os grupos de cultural, de teatro, e depois com a plantação do Devotos. Né? Isso que tem que se falar isso, né? Que no início eu criticava, né? Devoto do ódio. Foi um ódio. Desculpa aí, Rui. Não, eu criticava mesmo, com certeza. Aí, uma vez me chamaram para uma festa. Aí, qual é o conjunto? Sepultura. Eu digo, nada. Sepultura é negócio para defunto. Aí eu digo, não vou não. E eu sou, nesse lado aí, eu sou... doida para me levar pro Gota Serena. Vou não. Nada. Quando tem nome assim estranho, tu já não. Vou nada. Não quer nem saber o que é, Gota né? Serena é uma doença. E ruim, viu? A gente, esse lado que Rui falou aí, lado ruim do nome, isso pra gente que eu digo, pra arte, pra quem faz arte, pra quem faz cultura, é muito uma faca de dois gumes. Dependendo para quem está fazendo. Tipo, Devotos era o nome, Devotos do ódio, que a gente tirou do nome de um livro de José Luzeiro. Mas até a gente explicar isso, menino. O ódio, né? Oxi, era loucura demais. A gente perdeu muita coisa. A gente perdeu o Jô Soares, a gente perdeu Altas Horas, a gente perdeu um monte de programa que a gente tinha que fazer e não fez por causa do nome. Como é que vai anunciar? Agora com vocês, Devotos do ódio. E aí, quando foi em 2000, a gente disse, meu irmão, a gente trabalha muito com ação social aqui na comunidade. A gente tem um lado muito grande olhando para as crianças daqui do Aldeia do Pinho. A gente sabe que o ódio é uma palavra muito nociva em qualquer lugar, principalmente dentro da periferia. Vamos deixar só Devotos. E aí foi uma loucura. E até hoje a primeira pergunta é por que tirou o ódio? E ainda tem gente que diz que gostava mais quando era Devoto do ódio. Eu digo, calma, pô, peraí. Você pode mudar seu nome, não pode mudar seu caráter, não tem como. Então, assim, a música que a gente faz é a mesma, o som que a gente faz é o mesmo. A gente só tirou do ódio porque a gente não estava mais querendo dar com essa palavra ódio. Eu acho que a gente tem muita coisa positiva a passar quando você tem um nome que você possa abrir mais portas para você poder falar da sua arte, da sua cultura, do que você quer fazer. O Aldeia do Pinho, nós tivemos a primeira professora formada do Aldeia do Pinho, Eulária Calvacante. Faleceu. Em 1958, quando Santa Cruz foi tricampeão, como foi aquilo? Foi. Tricampeão, não foi? Quem foi o jogador? Santa Cruz. Aí, lá nós tínhamos um rapaz por nome de Pedro Gago. Como era?
Pedro Gago. Pedro Dionísio do Nascimento. Pedro Gago, irmão de Geraldo da Cuíca. E ele era esporte, né? Esporte. Aí quando o Santa Cruz fez aquela revolução, aí ele se fez de compadecido, disse, não, agora sou Santa Cruz. Eita. Aí o comissário Misael correu logo, pegou uma camisa do Santa Cruz, Pedro Gago, vestiu o Pedro Gago. E lá está a festa comendo com a presença de Clóvis Correia. Clóvis Correia e aquela animação toda, mas Pedro Gago se esqueceu, sabe, que Misael era comissário, né? Ele era comissário. Aí ele disse, 8h pouca da noite, ele já visivelmente embriagado, aí disse para os presentes, eu agradeço a todos vocês, comi bem, bebi bem, estou feliz e contente, mas eu nunca fui Santa Cruz, eu sou esporte. Aí eu prendi. Isso era comum. Era comum, né? Aí Pedro, depois a voz, solta, Misael, solta, aí lá vai. Então, foi isso. Uma das coisas, tu falou nisso, eu me lembrei de uma coisa, acho que foi até você mesmo que falou na rádio uma vez, falando sobre a rua Severino Bernardino Pereira. Rua Severino Bernardino Pereira. Quem era Severino Bernardino Pereira? O barbeiro. Porque, sabe, até hoje eu falo isso quando eu vou fazer algumas entrevistas nas escolas, em alguns lugares, dessa valorização de se dar a quem é da próprio lugar, quem é da própria comunidade. Porque na minha época a gente já tinha essa coisa de dar valor ao que a gente via na TV. Imagine nessa época agora de celular. E eu ficava sempre dizendo, pô, tem muita gente boa no seu lado, tem muita gente boa que está da sua comunidade que é tão bom quanto aquele que está no seu celular. Aí eu dou esse exemplo que você uma vez me falou na rádio, que Severino Bernardino Pereira era um cambista lá do Alto Zé do Pinho. E que vocês deram o nome da rua, botaram o nome da rua é o nome dele. Aquela era antiga, ali era Rua 20. Pode crer, eu lembro Rua 20, Rua 21, a rua era por nome. A Praça da Maconha, que as maconhas lá, é a Mário Lopes. A Mário Lopes, Mário Lopes que eu cheguei a conhecer. É o pai de Garro. Rua Horácio Silva, o Miguel Cavalcante, que é o pai de Lala. Eu nasci na Rua Horácio Silva. Pode crer. Onde hoje é um mercado, na curva ali. E isso é muito Alto Zé do Pinho, porque você vai pra rua, todo mundo bota nome de prefeito, bota nome de vereador, bota nome de sempre gente. E de repente o Alto Zé do Pinho tá cheio de nome das pessoas de lá. Teve ali uma revolta de mim, de muitos, sabe? Porque o Alto Zé do Pinho, aquela rua ali, eles botaram um bocado de rua sem consultar. Então, Rua 2, foi dormir com 2, amanheceu com Rua Macambé. Rua Paraguatá agora é a Rua 4, né? Mas eles não consultaram. Eles chegaram lá, meteram a placa e pronto. Tem um fato bem interessante assim que eu acho que daquela época lá no Alto Zé do Pinho, que é justamente a presença da irmã Denise dentro da comunidade. Muito forte, né? Muito maravilhosa. Minha irmã Denise, irmã Inês, né? Ela era educadora. Antes dela teve a Madinês, que é muito querida também. Mas ela já era Damas? Já era do Damas? Já vinha do Damas. Como é que ela chega no Alto Zé do Pinho? Vocês já eram moradores? Ela já eram moradores. Aí tinha uma escolinha. Aí essa escolinha passou pro Damas. Aí quando ela chega? Era pequena a escola. Aí ela entrou e só veio progresso. Ela botava dinheiro do bolso dela. Ela era professora de português e filosofia no Colégio Damas. Ela dizia, Rui, tá vendo? Tô tirando do meu bolso pra botar aqui. Pra pagar o PD, pra pagar. Ela tinha uma certa amizade com o Carlos Wilson, aquele deputado que morreu, foi vice-governador. Aí deu uma ajudinha a ele, ela. E agora as outras irmãs eram boas, mas não tinha o carisma para educar. Né? Ela dava carona em você assim na frente. A mãe, por que esse menino tá sujo aqui? Leva ele para casa e dê um banho nele, troca de roupa e traga. Assim ele não entra não.
Aí tinha que cantar o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da... Eu cantei demais, cantei tudo isso. Tu estudou lá? Estudei lá. Ela era rigorosa, né? Foi a minha primeira escola, Minha primeira escola. Eu também era afável na hora da diversão. Dançava quadrilha com a gente, dançava pastoril, tudo, ela fazia tudo. Ela era formada em violino, tocava violino, tocava piano. Era do Damas, né? Pode crer. Damas era outro. Mas a gente fazia tanto São João bonito ali, tanto carnaval bonito, tanta coisa. As fábricas de tecido popularizam o Alto do Pinho? Tem o quê? As fábricas de tecido, Macaxeira e da Torre, são elas que popularizam o Alto do Pinho? Porque a conversa que eu escuto é essa, que era só aquele terreno lá, vinham as pessoas de fora para trabalhar nessas fábricas e de repente começam a ocupar os morros. Não, ali na Macaxeira, ali, onde era o Buriti, aquilo ali era tudo deles mesmo. Lundre é o pessoal de Paulista, né? O pessoal da Macaxeira era ali, aquilo ali por cima, Buriti, ninguém andava, não, tinha vigilante a cavalo. A cavalo, sabe? Tudo ali, aqui. Se você já foi ali no Dr. Caetés, ali por cima, ninguém, aquilo era mato, e o vigilante estava lá, a cavalo, sabe? A cavalo. E no Alto do Pinho também era? No Alto do Pinho não, nós falamos naquela parte da Macaxeira, que aquilo se dizia que era terreno da Macaxeira, né? Como é que era o Alto do Pinho antes de ter povoado ali? Não, o Alto do Pinho, ele era igual, tem muitas coisas engraçadas que tinha esse Código Vieira da Cunha? Não, aquilo ali, Vieira da Cunha, era de cima, o latifundiário de cima. Embaixo, que é como é que chama de Manguba, era os Lundre. Primeiro, quem veio, era o primeiro capataz dos Lundre, foi o irmão de Pedrinho. Como é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Chiquinho. Era Chiquinho, depois Pedrinho. Foi que ele matou um cara lá no alto, né? Isso estamos falando na década de... Ele matou na década de 40. Isso é década de 40. 40. Aí o Pedrinho foi a partir de 60. Foi. Aí chegou Pedrinho, que é Pedro de França, né? É Pedro de França. Ele era o cobrador de... Era um capataz, não sabe? Não, era um capataz. Então ele que cobrava, né? Ele que cobrava, tinha aqueles carros naquele cavalo. Agora ele tinha sorte que ele se embriagava e o cavalo levava ele para casa, né? Ele levava. Agora, uma coisa que é bom de relatar, que o comissário Misael, se quisesse ter 1000 catanões de pinho, tinha adquirido, né? Mas não quis nenhum, como Bilgora também, né? Porque... Ele morreu e não teve não foi. Deixou a gente morando de aluguel. Da família de Mário Pintor, de Servi. Na verdade, ele era sobrinho de Servi. Servi jogou no América, né? Eles são alagoanos de Palmeira dos Índios, a Mário Pintor. Quando a Mário Pintor chegou no Alto do Pinho, ele não foi para a Rua do Chafariz, para 49, ele morava ali, agora o Mercado. Sei. Naquela casa 288, negócio de pipoca. Djavan morava ali? Não, Djavan, quando veio, foi para lá, para Javi, para a Rua Miguel Cavalcante, que é a antiga Rua 49. A 49, sei. Ele tomou aula de violão com Marconde, rapaz. Marconi Rosa. Marconde, ele tomou aula com Marconde ali, não tinha aquela calçada ali, ele sabia, ele estava lá, tomando aula de violão lá. Ele dormia em cima da mesa de servir, rapaz. Também servir. Agora ele era popular, não sabe? Ele era popular. Tocava no alto, fazia sereste, fazia... Não, depois ele com aquele menino que morreu lá de... Careca. O outro, rapaz, tocava rock... Orlando. Ele passou muito tempo com Orlando, com Marconde Rosa. Aí depois ele foi embora. Agora, por quê? Mário se dava, chegou aqui em Recife e teve sorte de se empregar, ser terceirizado no Banco do Brasil. E ele botou a família do Banco do Brasil, botou um bocado deles. E depois ele começou a ter muita intimidade com o pessoal do EMIP, antes de ser EMIP, e empregou as tias dele, a mulher de Cuca, a irmã de Cuca, a Isuda, a Mara, e Bernadette, tudo ele botou lá no hospital EMIP. Primeiro foi que tinha outro nome, agora é EMIP. E foi embora. Aí Djavan
rapaz, quando se viu, foi de Javan com flor de lis, né? Já estava famoso. Mas depois, quando ele vinha aqui pro Hotel São Domingos, aqui na Rua do Hospício, o Hotel São Domingos é aqui, aquele é o Rua do Hospício meu, né? Ele não me deixou, nós não foi no Aldeia do Pinho. Então, eu ia comentar sobre isso, porque eu já vi tanta entrevista dele, ele nunca fala do Alto Zé do Pinho, cara. Não, eu fico... Uma vez ele deu uma matériazinha no jornal, disse, aí falou que falou que tinha morado na casa de Sevi, mas só isso mesmo. Mas ele vinha, agora quem ia atrás dele era Bandiú. Bandiú, quando eu encontro o Bandiú, vai ter show, não sei o que, vai ter show de Javan aqui. Mas os outros primos dele diziam que não ia, porque depois que ele melhorou de vida, aí pronto, esqueceu. O Bom Sucesso era centro das atrações. Já foi para lá Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi. Luiz Gonzaga, Rui? Luiz Gonzaga não sabia, não. Reginaldo Rossi, tô ligado. Luiz Gonzaga. Como é o nome dele? Nelson Gonçalves. Luiz Gonzaga. Sério, mas a turma ia trazer. O Bom Sucesso ia trazer. Não era o Bom Sucesso, era um empresário. Tinha uma pessoa do Bom Sucesso que trazia ou era Não, era um empresário. Ah, tá. Agora essa pessoa era Arnaldo Cororal, né? Era o intermediário. Agora não tem tanta coisa, agora é uma granja, vende ovo. Pinga era o que trazia, ele que trazia Roberto Carlos, né? Quem? O Pinga, né? Pinga. Que trazia esses artistas grandes, era com ele aqui. Roberto Carlos não ia cabia dele no Bom Sucesso. Agora, quem era freguês lá do Aldeia do Pinho era Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi era freguês. E ele brincava muito com o nido da carne, aquele gordo, sabe? Gordinho. Pronto, ele era. A gente abriu o show dele lá no antigo Forró Chique, né? Que depois virou Baile Perfumado e tal. E ele contou essa história. A gente tava tudo bem, era um camarim só pra todo mundo. E aí, quando a gente tava dentro do camarim, ele chegou. Aí, vocês são de onde? A gente, Alto Zé do Pinho. Eu fiquei muito ali no Bom Sucesso. Eu fui muito pro Bom Sucesso. Ele era do Silvejete. Nessa época. Era uma banda que tava iniciando, né? Sabe como eu lembro dele, Rui? Eu lembro dele, não no Bom Sucesso, porque eu era criança, não entrava, mas eu lembro dele na boleia do caminhão nos eventos de Arraiz, velho. De Arraiz. Cara, no Alto Zé do Pinho. Depois ele passou pra Jaba. Pode crer. Via muito, cara. Ele na boleia do caminhão nesses eventos. Quais os artistas que mais iam lá no Bom Sucesso? Porque na época, Canibal. Valdir Soriano ia muito pelos comícios, né? Valdir Soriano. Caraca. Teve uma vez que ele teve um comício lá no alto, eu já estava esperando o Valdir. Ele estava no bar de Maria tomando cachaça. E eu estava esperando ele lá. Cachaça pura. Caraca, velho. Aí tinha um cara lá que era fã de Valdir Josa. Josa ligava o som dele de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, era só Valdir Soriano. É o pai de irmão de Laércio que morreu. Tô ligado, cara. Tem umas histórias assim que eu fico vendo vocês contando e eu cada vez dando mais valor assim à minha comunidade, ao Alto Zé do Pinho. Que eu vejo que a efervescência é muito grande. E quando a gente vem falar sobre ela assim, e de exaltar o alto, é uma coisa tão... Sabe que você tá no seu sangue, você não tá muito pensando no que aconteceu antigamente, você só fala de bicho. É muito efervescente no Alto Zé do Pinho, e aí se entende você conseguir circular, porque eu sou do rock, mas cara, a gente tá com maracatu, a gente tá com a foché, a gente tá com a rapaziada do brega. Eu acho que a gente tá com as pessoas que fazem coisas positivas no Alto Zé do Pinho, independente do que elas estejam fazendo. A quadrilha Raiz do Pinho, que viaja o Nordeste, eu acho aquilo ali. Eu era marcador de quadrilha. Tu era marcador de quadrilha, Rui? Desde 15 anos. Também, não? Não, teu irmão não. Teu irmão era... Era meu pai. Meu pai era marcador de quadrilha. Quem o outro da tua família que era da quadrilha, cara? Souza era o guarda. Era o guarda. Sempre tava dentro da quadrilha, Rui? Eu? Sempre tava... 15 anos em diante, até os 40 mais ou menos. Marquei quadrilha da Manguba, no Clube de Jovens, no Bom Sucesso. Marcador de quadrilha, né? Pode crer. Com todo o coração. Eu me dedicava. Não tinha negócio de passeio de São João, não sei para onde. É bacana. São João era no Alto Zé do Pinho dançando quadrilha. Eu sei, Marcos e Simão são dois tricolores, né?
Dois tricolores. Rapaz, o Aldo é do tricolor, o Aldo é do Dois Santa Cruz, diga, pode falar. Dois Santa Cruzenses. O Aldo é do Pinha, 60% tricolor. E é. Falar em tricolor, vê bem. A minha família, tudo tricolor. Nasceu, já recebe uma roupa de Santa Cruz. Aí minhas filhas resolveram casar com 2 rubro-negros. Duas filhas com 2 rubro-negros. Agora, 2 rubro-negros, gente finíssima. Não, pessoa da melhor A qualidade. gente se dá bem. Eu não misturo a bola, não. Não, porque são mesmo, independente, mas os caras são. Aí um deles, E é. rubro-negra, chora. É mesmo, chora, Rui. Então, esculhamba Santa Cruz, Náutico. Esculhamba. E Carlinhos é o pior torcedor do mundo. E é. Porque Pode ele falar. só esporte. Pode jogar ali Corinthians e Flamengo. Ele nem nem olha. Nem olha. Aí se jogar Só assiste o jogo do esporte. E do Santa Cruz pra secar, né? Entendi. Odeia o Náutico, odeia o Santa Cruz, odeia Pipico. Pipico, coitado. Ele odeia Pipica. Coitado de Quem fez 2 Pipica. gols no esporte na vez. Odeia Neymar. Torce contra a seleção brasileira. Pô, Ele é metido europeu, né? ele é quase um argentino. Mas é metido europeu ele. Ah, é? Carlinho tá bem na fita. Agora, se tiver jogando Real Madrid e o time, ele tá lá assistindo. Barcelona e o time, ele tá lá Ele assistindo. tá assistindo. Entendeu? Carlinho, meu parceiro, você tá bem demais, viu? Agora, o pior torcedor que eu já vi na E minha bola, sabe jogar? Ele sabe. vida. Ele é metido jogador, né? Joga direitinho não, Rui? Joga não, Rui? E agora piorou. Dá uma chance a ele aí, Rui. Hein? Dá uma. Ele joga agora toda vez, uma vez por semana, né? Uma vez Ele é diretor do do time. é. Ah, por isso que ele joga. Que é Ele que diretor. organiza tudo, arrecada o dinheiro, paga. Ah, por isso que ele joga. Aí, Naquela época, se ele fosse dono da bola, é como se fosse dono da bola. Exatamente. É por aí. Exatamente. Carlinho tá bem demais com o Rui, rapaz. Vai longe. Não, mas meu amigo, gente tá melhor que eu. Não, isso com certeza. Inclusive, fez todo o intercâmbio aqui pra gente estar com esse papo maravilhoso. Ele é primeira qualidade. Você Agora, sabe como torcedor, quem? Dez? Nossa, errado. não, Carlinhos, ele torce contra o Brasil, bicho. Contra o Brasil é. Contra o Brasil, rapaz. A gente se junta pra tudo. Ah, Certo? Aí inventamos uma moda lá que cada jogo do Brasil era na casa de um. Certo? Aí teve na minha casa. Aí teve na casa de Júnior Borges. Aí foi pra lá, era Brasil e Bélgica. O Brasil apanhou 2-1. Aí quando terminou o jogo eu fiquei triste, chorando. E eles lá sorrindo, brincando. E você vê, na hora tá assistindo o jogo, Brasil. Quando o Brasil chuta uma bola que bate na trave, você fica, né? E ele. Aí quando o outro time folgou, ele. Tosse assim. Tosse tremendo. Ninguém vê. Só que eu tô observando ele. E né? tu tá ligado nele, né? Ligado nele. Ele e Felipe, ele e o filho. Felipe também? Felipe é a mesma coisa. Ah, rapaz. Felipe conhece mais o Real Madrid do que o Sport. Ele conhece mais os bastidores do Real Madrid do que o do Sport. Que geração é essa, hein? Meu Deus. Você chega no Ceará, rapaz, ali pelo Crato, a turma só fala em São Paulo, Na Paraíba. Palmeiras, Flamengo. Palmeiras, Flamengo. Eu digo, mas rapaz, vocês aqui tem o Fortaleza. O jogo era Flamengo e um time pequeno lá, rapaz. E o jogo do Recife era Santa Cruz e Náutico. Eu digo, vai ser Santa Cruz e Náutico, né? Oxi. Flamengo e um time pequeno de lá. Em Alagoas foi a mesma coisa. Oh, meu Deus. Não passa jogo do Nordeste. Pode ser um jogo grande do Nordeste, mas não passa não. Pode crer. Rapaz. Meu Deus do céu. O nordestino tem que se valorizar mais, rapaz. Com certeza. Tanta coisa boa que tem aqui no Nordeste, né? Tem. Tanta coisa boa que tem aqui, rapaz. Aqui tem Noronha, tudo natural, tudo. Entendeu, meu irmão? É muito mais bonito que a Torre Eiffel. Rapaz, você vai em Serra Negra, rapaz. Serra Negra pra mim é bonito. Você vai ali em Barra de Santo Antônio, Alagoas. É bonito, rapaz. Você vai em Triunfo. É um espetáculo, né? Ano passado. Você vai aqui em Arco Verde, lá tem aquele cuco ali perto, naquela subida, porque Arco Verde é embaixo, né? Mas se você andando aqui em Gravatar, você sobe aquela serra ali, em Garanhuns. Não, é porque eu vi
Ariano Suassuna contou que ele disse que ele detestava, não ia, né? Porque eles não gostavam de viajar de avião. Ele contou que um parente dele foram para os Estados Unidos. Ele disse que o decepção, que foi, perguntou à filha dele o que foi que ela ficou mais triste. Aí disse, foi o neto dele. Ele disse, tchau, Nick. Maximão, Rui, o Alto Zé do Pinho está se construindo uma creche. Não sei se vocês viram lá. Algo necessário. Nunca teve, né, velho? Nunca teve. Não, o Alto Zé do Pinho já teve uma creche que era aquela que capitanada por Odete, né? Não era uma creche. Não era uma creche que estão fazendo aí, né? Agora, para você ver, o Bom Sucesso, ele cresceu tanto, expandiu tanto, mas depois não souberam. Porque, Canibal, o Bom Sucesso toda sexta-feira recebia um caminhão trucado de produto da Antártica. E era? Para distribuir? Mas esse produto era para vender? Para vender. Ele era fiel, a Antártica era fiel. Toda sexta-feira que vendia, né? E Miton era que tomava conta do bar, não sabe? Entendi. Conhecia esse Miton? Conheci. Aí depois parece que foram comer na renda, estava a Antártica. Hoje, para vocês, para melhorar o Alto Zé do Pinho, o que precisaria? Para melhorar o Alto como sociedade, assim. Espaço social para se fazer as coisas. Espaço que você diz Tem escola, mas... Espaço social que você diz vamos fazer um encontro de geração. Aí o cara disse, amigo, eu vou te dar um mangabeiro, eu não quero. O encontro de gerações é do Alto Zé do Pinho. Eu não vou também me oferecer. Dia das Mães, aí fazia fora de época, porque fora da data. Fazia todo mês de setembro, né? Por quê? Porque as mães reclamavam que os filhos iam para casa, chegavam e a gente não podia. Porque a gente fazia ali na praça, né? Ou dentro se chovesse, a gente fazia dentro do salão da Igreja Católica. Aí agora não tem mais espaço na praça para a gente fazer o Dia das Mães, né? Não tem, perdeu espaço. Ali onde tem aquele açaí, os caras botaram ali, você é dono, são proprietários ali, os latifundiários. Você não pode dizer que não, porque o cara bota um cone aqui. Se você for afastar para você passar com um carro de mão, olha a zoadeira. Entendi. Que aquilo ali é onde chegava todas as agremiações de carnaval, não era, Rui? Tinha um palanque ali. Chegava todas elas, rapaz. Inocente, pitombeira. Quem disputava com o candidato era Tabajara. O candidato também era muito bonito. O Carnaval do Alto Zé do Pinho era muito efervescente, né? Era espetacular. Olha, eu conheci gente que vinha de caixa d'água para passar os 3 dias dentro do brincando ali no diretório. Eu saía do Alto no Carnaval. Porque tinha tudo. Tinha tudo. Na frente do bolinho tinha um palanque, né? Um palanque. Aí vinha todo mundo. Negócio de vereador que manda pra cá, vinha todo mundo pra lá. Caramba. Na terça-feira era maior. Assim, o presidente de Namante das Flores era irmão de Josinho. Então ele armava lá embaixo. Eu ainda tenho umas fotos, sabe? Peguei, mandei restaurar, tá lá tudo, Avelino, tudo, estão tudo novinhos lá. E vinha. Então são essas coisas que nos dão recordação, aí que a gente fica, tá? A dor de uma saudade de um tempo. Que tem a máscara de a dor de uma saudade que reside em meu coração. Eu aprendi essa música lá no Bolinho. Essa música tem mais de 60 anos. Quando eu ia para audiência, aí o secretário do juiz pegava os dados dos advogados, né? Aí, escritório, digo, Rua Travessa do Chafariz. 360, Alto Zé do Pinho. Aí os caras, o senhor mora lá mesmo, moro, claro. E meu escritório é na minha casa. Nascido e criado. E arretado, isso é muito valoroso. Nunca tive vergonha de dizer que era. Era uma coisa também que eu nunca tive, e foi isso, cara, de dizer que eu morava em outro canto. Criado no Zé do Pinho. Eu sempre falei nas entrevistas, todo lugar que a gente vai, der volta, a gente sempre falou, o Alto Zé do Pinho, somos do Alto. No quartel, aí o jornal. Mais tranquilo não, tem mais possibilidade de fazer, justamente por toda essa tecnologia que a gente tem, isso ajuda muito. Tem uma galera do Alto Zé do Pinho Ordinário que está sempre falando das coisas que acontecem no Alto Zé do Pinho, mas você vê hoje em dia o Maracatu, Estrela Brilhante, gente que ele viaja o mundo,
e traz moradores, e traz gente de outros lugares, de outros estados, até de outros países. Na época de carnaval pro Alto Zé do Pinho, fica incrível. De gente que tá passeando e andando lá no Alto Zé do Pinho, que tá morando no alto durante o carnaval. Que eu digo, pô, velho, há uns anos atrás, eu não queria nem passar perto. Aí, de repente, você tá vendo as pessoas ali andando, passeando. O programa da televisão, meu Barra Maior, ajudou muito. Ajudou muito, né, Rui? Eu tenho eu sempre falo desse programa porque eu assisti, eu era criança, mas não lembro. A batalha do ônibus foi pau. A batalha do ônibus, para subir o ônibus da Olindense ali, foi. Para colocar um ônibus ali no alto. Mas o Alto Zé do Pinho foi o primeiro alto a ter transporte, era lotação. Transporte? Era lotação. Não tinha nome? Não, tinha lotação, depois era Transcor, que tem o nome Transcor, não sabe? Transcor. Tá. Aí depois foi que tiraram e botaram, ficou lá em Casa Amarela, ali, perto da Minas de Energia. E como é que conseguiram a Olindense? O dono foi lá no Alto Zé do Pinho. O dono foi no Alto Zé do Pinho? Porque tinha um motorista lá no alto, que era de lá, né? De Olinda. Aí ele disse, seu Bill, como é que faz para botar um ônibus aqui no Alto Zé do Pinho? Ele viu que a população estava crescendo, né? Aí o Bigode disse, vamos fazer? Aí chamaram o dono. Eu acho que tem praticamente dois, né? Demora tanto. Sei, mano. Mas a Olindense, quando chegou ali, depois que eles chegaram, foi um espetáculo, esse bicho. Foi um espetáculo. Eles tinham um carro monobloco que ele era expresso. Ele era expresso. E o engraçado é que o rapaz que trabalhava, ele tinha um prazer tão grande, ele todo equipado, sabe? E teve uma passagem que, quando o ônibus passou ali, ali naquela entrada do Bom Sucesso, e teve um rapaz que teve a má sorte de riscar. Aí Cuca viu, o dele não tá bem, o cara correu, aí se aproveitaram, saíram chutando, sabe? É porque era zelava, rapaz, zelava, sabe? Zelava, era um espetáculo. Tinha motorista que queria vir por Alto do Pinho. Porque a turma descia para pegar o ônibus lá embaixo. Aí quando chegou o ônibus no alto, comodidade, né? Aí ninguém deixava mexer nos carros. Agora não, agora bagunçou. Santa Cruz para tu, Rui. O que é o Santa Cruz para tu? O Santa Cruz é um negócio que veio do meu sangue, veio do meu pai. Meu pai teve 4 derrames, 2 foi por causa de Santa Cruz. Caramba. Ele era doido por Santa Cruz. Aí passou pra gente, né? Aí, e a gente tinha que fazer algumas coisas, porque lá em casa não tinha mulher, só tinha Nilda. E ela era pequena. Aí ele chamava a minha mãe e dizia, quem não fizer o serviço de casa não vai pro jogo de Santa Cruz. Oxi! Cara, a casa ficava... É um brinco. Tudo dele era chantagem com a gente. Quem perturbar não vai pro jogo. E a gente ia com ele pro jogo. Parecia um ônibus elétrico, um atrás do outro. Porque ninguém pagava, né? Antigamente, até 12 anos, não pagava. Aí botava tudo pra dentro e ia... Era muito bom. Família Correia, Rui. Quantas pessoas? Pai, quando eu contei, foi uns 3 anos, tinha 180 e pouco. Sério, Rui? Eu ia perguntar o nome, mas eu digo, vou perguntar o nome, não, vou perguntar uma coisa mais direta, porque 180, o nome de cada um. Eu digo, vou perguntar uma coisa mais direta, quantas pessoas? Todo ano nasce 2, 3, todo ano. Nossa! Porque agora estão controlando, né? Pode crer. Souza tem uma filha com 6 filhos. Souza? Souza é quem mais tem neto, é ele. É Souza. Caramba. Uma com 6, uma com 3, outra com 2. 11 netos. Eu só tenho 5. E Maximão tem neto? Tem um. Olha, ali no Alto Zé do Pinho, naquela praça 4 de outubro, a gente, quando dava 3 ou 15 horas da tarde, a turma ia botando seus tabuleirozinhos, sabe? O homem do rolete, o armário do rolete, o também do Baraúna. Baraúna, lembra? Baraúna? Conheci Baraúna. Eles não. Iam, né? O homem Zeca do Algodão Doce, o pessoal que vinha com... Tinha aquele Rui, ficava lá na esquina, era... Galego aquele mal satisfeito para mostrando que ia tomar o refresco de galego. O cara vinha
E tem uma coisa também, engraxar o sapato no sábado e domingo, né? E o cara saía... Em sapo. E aí você era sapo, né? Não seu sapo, não. Não, sapo eu conheci não. Sapo era um cachaceiro. Sapo. Jogador de bilhar. Eu era viciado naquele bilhar ali do... É Limpinho, né? É Limpinho? Era Limpinho? Como era o nome dele, cara? Qual? Não era Limpinho não que tomava conta? Acho que era Limpinho o nome dele, que era a sinuca ali no... Bilhar, não era sinuca, não, era bilhar mesmo. Como era o nome lá onde era Zé Gigante. Ali... Quando eu frequentei já era ali onde é a igreja. Não. Horácio Silva, o Bar Santo Antônio de Maria e o bilhar ficava ali, que era o bilhar de Planel Mago. Pode crer. Acho que quando eu peguei, eu já peguei sapo, aquele bolinho já. Que o Rui falou agora, José Evangelista, né? José Evangelista Sapo. Ele, toda segunda-feira, ele trabalha sábado e domingo, né? Na segunda-feira ele cantava. Ele tinha uma música que só cantava essa, né? Que os cavalos dele mastigavam água e bebia milho. A música... Agora no bilhar ele Era fera. Era. Me ferrei demais ali naquele bilhar. Nossa senhora, meu Deus do céu. Maximão Rui, a gente sempre começa o programa, a gente tá chegando no final, a gente sempre começa o programa se apresentando, né? E eu não fiz isso. Aí eu queria deixei pro final, pra gente se apresentar. Aí eu queria que o povo que tá vendo a gente soubesse quem são vocês, desde a profissão até o nome completo. Eu sou Marco Antônio do Nascimento, popularmente Marco Simão, né? Eu sou nativo, sou barrista. Uma casa aqui, já comprei uma casa fora, mas não sei morar fora do Alto do Pinho, né? Eu sou filho de um miudeiro e de uma doméstica, Nessi Vieira da Silva, da qual me orgulho muito, né? Sou amigo de infância de um rapaz por nome Evandro Correia de Souza. Evandro já fez vários times lá no lado, me botou até para jogar num tal de salada. Me botou para jogar. E isso, convivi, assisti, fui amiga de muitas pessoas boas do Alto do Pinho, Paraíba, Peu foi profissional de futebol. Nem falando de Pedro, né? Peu foi... Pedro Edilson de Araújo, o outro que jogou no Maranhão também, aquele Dido, me esqueci o nome, mas fugiu. Djalma, Geraldo? Não, Geraldo. Dino, né? Dino. Ele jogou no Maranhão. Jogou no Maranhão. Dino, Peu, Geraldo Tartaruga, Geraldo Alves da Silva, Milton, que foi pro lado para Portugal, não voltou mais. Do bombeiro, né? Tem um goleiro com o nome de Detetive no Alto do Pinho? Era bom ele? Goleiro bom, era bom. Tinha Era Salão. É Salão aí, já. Goleiro, rapaz, tinha Murilo, que era do Manguba, era bom, só. Murilo, tinha Chico. Ponta esquerda tinha Vado Bombom, que foi batizado por Rui, Vado Bombom, Carira. Eu gostava daquela zaga do Manguba, não sabe, bicho? Carira e Mizia. Quando ia jogar Manguba e 15 do Tenente. Tem uma história dele que me disseram que ele passou, foi jogar um campeonato no Geraldão e agarrou quase o campeonato todinho. E na final, quem pegou foi Detetive. Eu digo, então tu não era bom goleiro, mano. Como é que tu joga o campeonato todo e na final a turma bota Detetive? Foi pro caça no banco pra Detetive. Eu nunca fui o treinador do time. Esse Alto do Pinho, o time era meu. Ah, era, Rui? Eu era quase dono, presidente, dono de tudo. Eu que resolvia tudo. Que arretado. Aí o treinador sempre... Alguém que eu indicava, né? Pode crer. Eu nunca disse, bota Canibal e tire Simão. Nunca disse nada. Pode crer. Sempre fui um torcedor, né? Ficava lá em cima torcendo. Aí era Geraldo, o treinador. Sabe quem é Geraldo? Sim. Pronto. Conheceu o Geraldo? Conheci Geraldo. Nelson andava muito com ele. Exatamente. Nelson andava muito com ele. Inclusive, acho que o Nelson levou ele para trabalhar numa fábrica aí. Ele disseram que foi por causa de futebol, ele botou a bola nas pernas de Nelson. Na fábrica da Torre. Isso. Era o Capibaribe. O Capibaribe, isso. Foi campeão da segunda divisão. Pode crer. Jogava bola pra caramba, né, velho? Manguba e Vulcão. Inácio era comissário de polícia, era o presidente e ele era tudo, sabe? Aí já faz Geraldo com uma bola, aí tá, pega! Geraldo deixou a bola e foi pra frente. E aí, Rui, se apresenta, por favor. Tem a história do Simão. Ah, tem? Conte, por favor. Pra você. É inédita. Inédita? Simão veio de táxi. Sim. Aí ele parou onde era o Cruzeiro.
O Cruzeiro, onde é o Cruzeiro? Sim, lá no alto, lá na praça. Tem aquela ali? Sim. Aí quanto deu, chefe? O cara disse 9,80. Aí ele deu R$10 e ficou esperando o troco, né? E o motorista ficou olhando para ele. Disse, por quê? Não vai descer não? Ele disse, não é 10? Deu o troco. Aí o motorista disse, tem o troco. Ele disse, então deu uma volta. E para completar Isso é verdade? É verdade. Tem duas pessoas que não mentem: velho e criança. Que maravilha. Rui, te apresenta, Rui, por favor. Agora é namorador, viu? Oxe, na época dele era pau. Vai contar ou não vai? E quando ele foi para o exército? Tem eu não posso contar isso aqui, não sabe? Pode contar, sim. Mas o programa vai passar depois da meia-noite. Porque não dá, não. Não dá, não? Tá. Vai passar depois da meia-noite, tá todo mundo dormindo aqui. Aí veio um certo casal, sabe? Desceu de um Aero Willis, sabe? Eita! Desceu, aí o Aero Willis era um carro da época, né? Um certo casal conhecido seu. Conhecido nosso. Aí se pensou que o casal tinha vindo de algum canto, né? Mas não, eles tinham vindo do São Luís, foram assistir um filme, né? A moça toda empiriquitadazinha, né? É que na época tinha que assistir a matinê, né? E esse rapaz, eu tô olhando pra ele. Pode continuar. Pronto, foi só isso mesmo. Teve um grande vexame, não sabe? Teve um grande vexame, mas não foi nada demais, não. Você está com medo de contar, mas tudo bem. Vamos seguir. Rui, te apresenta. Eu sou Evandro Correia de Souza, né? Apelidado no início como Rui Cabeção, aí tiraram o Rui, tiraram o Cabeção, deixaram só Rui, né? E a cabeça diminuiu. Aí eu era peladeiro, tudo que podia ser nossa do Pinho eu era. Estava envolvido. O meu problema é que eu era filho de comissário. Aí filho de comissário tinha um bocado de araque. Araque era esse nome. Araque, pronto. Puta, tinha um bocado. E eu não podia chegar junto de Uíla Caraúi, por exemplo. Conheceu o Uíla Caraúi? Não conheci, não. Gente boa pra caramba, desordeiro. Show monstro. Caraúi. Caraúi. Porque tinha o esquerdo era no direito e o direito no esquerdo. E veio do pai dele. O pai dele já era assim, já. Zequinha Caraúi. Aí o bicho era famoso, rapaz. Mas ele não... Era um cara calmo, tranquilo. Só que quando ele se arretava, como diz na gíria, ele era pau mesmo. Pode crer. Brigava com todo mundo. Brigou com o motorzinho várias vezes. O motorzinho era comissário de menor. Esse William que ele está falando, a gente está na sala de aula, o professor é Lala, a nossa professora. Aí Regina de Maria do Bar veio com um bolo para agradar. Quem está agradar a professora, ainda quando a menina vai passando, ele botou o pé, Regina caiu. Eita. Regina caiu. Ele era malvado, bicho. Era nesse nível. Desordeiro. Ele era malvado. O William era malvado. Agora, a gente estudava muito bem. A gente tinha a mesma idade, era tudo certinho. Pode crer. Queria agradecer a presença de vocês. E falar do Alô do Pinho, para finalizar, eu tenho muita saudade, muito fica assim, quando a gente ia para a escola com aqueles cadernos encapados, sabe, com aquelas capas encapadas, bebia aquelas meninas. E tem uma coisa, era chafariz, a gente não tinha água encanada em casa, mas não podia entrar no colégio com a panela com a canela cinzenta. Eu não sei como é que as meninas faziam para ir para a escola todo dia, com aquela saia pinçada, tudo forma branquinho, sabe? Eu fico triste quando eu vejo o menino pro colégio, com as sandálias se balançando todo, sabe? Gritando com a professora, né? Pode crer. Rapaz, eu não sei não. Só que a professora chegava, a gente saudade, né? Agora tem pessoas ali que eu não esqueço nunca na minha vida. Irmã Denise e Belguarda. Dona Betinha. Entrando na nossa classe, saudamos com alegria. Dizia o nome da professora, né? Dizia o nome da professora. Bom dia. Mas agora o cara pega um caneco na professora. Sim, rapaz. A gente fez um desfile no Oswaldo Pinho. Desfile escolar, 7 de setembro. Que coisa linda, rapaz. Linda. Todas as escolas participaram.
E veio um da Mangabeira. Era um negócio fora de série. Aquele desfile escolar dali era... Marcou história. Tem tudo, tem umas fotos. Então, essa reminiscência, rapaz, é que deixa a gente mais cativo, não sabe? E não tem mais peça de reposição. Tem mais não. Acabou o Come Rama, não tem mais o boneco Zé do Pinho e outras coisas não tem. Aí a turma diz, Marcos Simão, cadê o encontro de gerações? Me dê um espaço para informar, tem que fazer. Porque aquilo não é negócio para fazer em praça nem rua, não. Aquilo não processo já era ruim? Entendeu? Aquilo ali. Era do bolinho, cabia todo mundo. O bolinho era massa. Cheguei aí várias vezes lá. O bolinho era muito bom. Era bom. Adorava. Infelizmente, a tal da droga que acaba com todo mundo, né? Pegou lá também. Marcos Simão, Rui. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Manda as ordens. Tirei você de casa, tirei Marcos Simão de casa, do Alto Zé do Pinho. Canibal, espero um dia a gente conseguir fazer um podcast lá no Alto Zé do Pinho. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado também para o Devoto ter levado o nome do Alto do Pinho, além das fronteiras do Estado. Viu? Porque, na verdade, foi o Devoto que levou o nome além das fronteiras, tirou do ostracismo e levou além das fronteiras. Então, nós somos muito gratos ao Devoto por isso. Essa revolução cultural que houve no Rio do Pinho. Muito obrigado também. Não sai de alto. Não sai não, né? Sai nada. Eu nem me vejo em outro canto. Eu nem me vejo, Rui. Eu nem me vejo em outro canto. E você tinha chance, não tem, né? De morar em outro lugar. Rui, quando a gente gravou, até hoje eu falo sobre isso, que a gravadora ficava muito chateada porque a gente não queria morar em São Paulo. E ela querendo pagar pra gente morar em São Paulo, a gente dizia, não, a gente pode passar um ano tocando em São Paulo, mas a gente vai morar no Zé do Pinho. Mas morar em São Paulo não tem condições não, a gente é do alto, a gente quer estar morando no alto. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos Simão, muito obrigado, Rui, foi maravilhoso, foi lindo. Eu queria terminar essa temporada do podcast conversando com vocês e deu certo. Galera, mais uma vez, muito obrigado, valeu. Esse foi o 5º e último podcast da temporada. Tamo junto, hein? Valeu.